As pessoas não têm noção do que é o nosso grupo. Não tem noção. Nosso grupo do WhatsApp. Não tem noção. Não tem a menor noção. Elas teriam noção se apoiassem. Aí A elas gente tem teriam o grupo noção. do Telegram, É. que é dos 3 elementos, que tem uma pequena amostra do que é do grupo, que tô eu, você, a Camila e o Peru. Ah, tá. Você não tá falando do Telegram, você tá falando do WhatsApp. Não, né? o grupo do Telegram é legal pra caramba. Tá. O nosso grupo é uma insanidade. É uma insanidade. É uma insanidade. Ontem, você começou um assunto e eu e o Peru escrevemos 40 frases que você nem leu. A gente foi fazer uma piada atrás da outra e era sobre você. Chegou uma hora que eu tive que parar, que eu tava rindo muito. Exato, exatamente. E o legal é porque, assim, geralmente quando você ri no celular, você ri assim. É. Tipo, legal. Achei engraçado, mas eu tô sozinho no meu quarto. Dessa vez não, eu sozinho no meu quarto, eu estava... Como é que fala? Gargalhando. Gargalhando. Gargalhando, tá bom. Procurar uma palavra. Me sempre matando importante de a rir. gente falar oi para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Oi, pessoas que estão Tudo assistindo bem? o vídeo. Eu sou Emílio, Pirulinha, Carlos Ruas, nós somos os 3 elementos. Mas como é que começou o assunto? A gente começou esse assunto porque a gente hoje vai fazer um vídeo meio aleatório. Não, mas como que começou o assunto do WhatsApp? Foi a gente falando alguma coisa de bunda. Não foi? O bunda onde? Foi assim, ó. Nós vamos receber um convidado na live de hoje. Que é o Santinelli. Que é o Santinelli. Hoje é o dia... Hoje, a gravação desse vídeo que vocês estão assistindo agora é dia 9, que é o dia que o Santinelli vem em outros elementos. Ele se vangloria muito porque ele malha os glúteos. Então ele faz questão de mostrar a envergadura glutesca que ele tem. É a circunferência, na envergadura. Circunferência. Né? E aí... e abertura de braço. A envergadura tem Pode ser que ele abra bem, mas aí não me interessa. Envergadura não é uma palavra... Não, é ok. Não. Minha bunda. Pode ser envergadura na uma bunda coisa do mais Santinelli íntima, também. então... Uma coisa mais íntima. Mas aí é medida de ponta a ponta, não é perímetro. Não é perímetro, é de ponta. É bater palma. Exato, exatamente. No caso, é sair voando. E aí o seu pedido foi alguém traga uma fita métrica. É assim que é o grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é desse jeito aqui, ó. É exatamente assim. Bunda voando. Não tem o Dumbo. O Dumbo. É o Dumbo. Não é o Dumbo, é o Bumbo. É a propulsão. Ai, tá perdendo altura. Não tem o Bumbo. O Dumbo que é a orelha grande, mas é o Dumbo da bunda grande. É o Bumbo. Por que não? É o Bumbo. Nasceu com a bunda grande e aprendeu a voar com as nádegas. Isso, ele é o Bumbo. Ou flutuar também. O problema é o cagalhão, né? O cara, olha, Bumbo! Ai, meu Deus do céu. Então, voltando à história. Que besterol, gente. Que besterol. Vocês me desculpem. Foi uma quebra de decoro. Não foi. Foi exatamente assim que é o grupo. Isso foi o nosso grupo. Isso é o nosso grupo do WhatsApp. E aí, o que o Carlos Osso pediu foi o seguinte: traga uma fita métrica pra medir a bunda do Santinelli. Porque eu quero medir a bunda do Santinelli. Eu quero ver mesmo. Eu trouxe. O Carlos Osso trouxe. E aí aconteceu o seguinte: pra ver a cara do Juscelino tá ótimo, assim, tipo. Ele tá... E aí o que aconteceu foi o seguinte: aí a gente começou a discutir sobre as nossas bundas. Aí o assunto virou bunda. Aí Porque o Emílio falou que a bunda dele seria maior do que a bunda do Santinelli. Talvez a minha bunda seria maior que a bunda. Provavelmente pela circunferência. Pela circunferência. Aí o Carlos Osso falou assim: não vale. Não vale. Por que você falou que não vale? Porque o Santinelli tá malhando, ele tem uma proporção de corpo que vai ter uma bunda. Né? Você é uma pessoa parruda, naturalmente... A minha bunda vai ser maior. Você nunca malhou o glúteo, mas... Não, eu já malhei glúteo, mas não malho há bastante tempo. Aí eu falei, não vale, tem que ter uma... Aí eu usei um paralelo da proporção de tamanho de cérebro versus proporção em relação ao corpo, porque... sempre fica aquela coisa, o ser humano é um animal mais inteligente, porque tem um cérebro grande, mas a gente não tem o maior cérebro. Na verdade, a baleia azul tem o maior cérebro, só que a proporção do corpo da baleia azul em relação ao cérebro, na verdade, é muito menor que a nossa. Então não é tamanho absoluto de bunda. Em tamanho absoluto de bunda, a sua é a maior. A questão é a proporção entre tamanho de corpo versus bunda. E aí eu trouxe o ponto que então tudo depende da pergunta. Se você for falar quem tem o maior cérebro, quem tem o maior cérebro é a baleia azul. Se você for falar quem tem a maior proporção cérebro-corpo, é a gente. A mesma coisa em relação à bunda. Então, se a pergunta for só quem tem a maior bunda, não importa a proporção. Justo. Se a pergunta for
quem tem a maior proporção corpo-bunda, aí a gente até precisa determinar qual que é o parâmetro do corpo. Exato, porque eu falei, lembra que eu falei? Você falou da barriga. Eu falei que pra mim, quando eu emagreço, eu pareço que eu tenho mais bunda, porque a minha barriga rouba a atenção de tudo. Mas então, aí o Fábio falou, tá, mas e por que a gente tem bunda? E aí você falou, bípedes tem bunda. Mas não foi nem por isso que você gargalhou, a gente precisa voltar, né? Eu mandei uma foto de um macaco de quatro patas, uma bunda desse tamanho. Isso, que não é... Ele tem uma bunda grande por uma razão que não é a mesma razão que a gente tem bunda. Mas aí vem essa curiosidade. Aquele é um mandril? É um mandril. É o mandril. É o Scafa lá, Zifaca, como é o nome? Não os lembro, O que levanta que levanta o Simba. Isso, levanta o Simba. Mas antes a gente teve uma outra discussão. Se fosse uma câmera traseira, ninguém ia olhar pro Simba, né? Provavelmente não. Gozado dele. Porque nesses bichos, aquela bunda daquele jeito fica muito mais entumecida, muito mais irrigada de sangue, porque aquilo tem uma função reprodutiva. Então é meio que o rabo do pavão. Sim. Aquilo vai ter uma função de atração entre parceiros sexuais. Por isso que aquele bicho tem aquele bundão. E isso com a gente não tem também? O nosso... Pode ser que aconteça com a gente, mas... Temos bunda. É secundário. Então é uma exaptação. É uma exaptação, é exatamente isso. Vamos explicar o que é exaptação? O que é exaptação, Pirulinha? Exaptação é um conceito evolutivo criado pelo grande paleontólogo Stephen Jay Gould. Boa, ele não era grande mesmo. Ele não era só paleontólogo, ele também era um filósofo e teórico da ciência. Né? Filósofo podemos dizer que não exatamente, mas ele era um teórico evolutivo com toda certeza. Propôs, junto com Niles Edgard, a teoria do equilíbrio pontuado e tal, não sei o quê, que se mostrou muito acertado em vários aspectos. E aí ele propôs o termo exaptação, né? Que era digamos assim, é quando algo surgiu por uma razão, a partir de uma pressão seletiva para uma determinada função e adquire outra função. Muda de função durante. E aí quando você vai ver, você acha que é a segunda. Que a segunda é a primária. Quando na verdade você fala, não, pera lá, isso aqui é uma consequência de algo. E aí ele introduz o princípio de Spandrel, que eu acho muito legal isso daí. Que ele usa qual é a lógica. Você tinha nas catedrais góticas, que aliás essa foi uma das coisas que, pelo menos do ponto de vista de arquitetura europeia, né? Se não me engano os incas também faziam algo parecido. Mas que é aquela questão do pórtico que é curvo, né? Você tem um arco. Que é um arco em cima, exatamente. E você tem que cortar as pedras de uma maneira muito particular para que aquele arco não caia, né? E etc. Ele encaixadinho e de sustentação. Exato. Só que o teto, ele não quer dizer, em algumas igrejas ele é em arco, mas nos cantos ele não é, ele é quadrado, mais ou menos que nem a gente se acostumou aqui hoje. E os cantos aqui eram sempre cheios de ornamentos. Aquele intervalo entre o arco e a parede eram cheios de ornamentos e com esculturas e tal. E muitos historiadores discutiam qual era a função de colocar aquilo ali, né? As esculturas. Por que as esculturas estavam lá, se aquilo lá tinha um significado, se tinha não sei o quê. E, na verdade, depois que o pessoal foi realmente fazer uns estudos históricos, descobriu que aquele negócio estava lá só porque... ia ficar feio se não pusesse nada, porque aquele espaço era naturalmente gerado porque a porta é em arco. Você tem uma parede quadrada e a porta em arco, fica um intervalo ali, fica mó feio aquele negócio sem nada, preenche com alguma coisa. Então ele usou isso como exemplo, né? É o exemplo do Spandrel, né? Que seria exatamente isso, algo que está lá, que parece que tem uma função, mas na verdade surgiu por outra razão, porque é uma consequência de algo, e acabou desenvolvendo uma função paralela. Um exemplo do mundo animal. Eu posso te dar um exemplo diferente do mundo vegetal, pode ser? Pode. Então, se você pegar, por exemplo, um grupo de plantas que é bastante diverso nas nossas florestas, elas são chamadas de angiospermas. As angiospermas são aquelas plantas que têm sementes protegidas, certo? Tá. Então, mas que tem semente protegida e flores. Isso. A gimnosperma também tem a semente protegida. Não, a gimnosperma tem a semente nua. Nua no sentido, mas não tá dentro da pinha? Não, mas a pinha é a flor. Sim. Na angiosperma você tem fruto, na gimnosperma você não tem. É o fruto, tá, é o fruto, isso. Tá então certo. o fruto ele surge como uma estrutura de proteção da semente. Então se você estudar evolutivamente,
O fruto surge como uma forma da planta proteger a semente de predação, por exemplo, de um besouro vir e comer. Então o que eu faço? Eu tenho uma estrutura que é muito importante, que é a semente, que é o filhinho da planta, vamos dizer assim, que é o embriãozinho da planta que está ali dentro. Então eu coloco uma casca bem dura em volta para aquilo não ser comido por algum animal que vai tentar comer. O bicho não conseguir abrir. Se você pegar evolutivamente, as primeiras angiospermas têm essa proteção para a semente. Tipo, como é que é o nome? Buriti. Isso, que tem exato. Aquele negócio que você não abre de jeito nenhum. Você não consegue abrir de jeito nenhum. A função macadâmia. Macadâmia é insuportável de abrir. Exato, as nozes têm essa função até hoje. Então, qual que é a função secundária? A função secundária é dispersar essa semente, mandar essa semente para longe. Então, num primeiro momento, a estrutura tem a função de proteção. Desenvolvendo, a semente está se desenvolvendo, o fruto protege. Isso. E só depois lança. Não é depois. É que daí surge uma função secundária para isso. Tá. Você começa a ter algumas características que, por exemplo, são para planta virar a semente virar um helicópterozinho e sair voando. Então, algo que era para proteção tem uma outra função. A outra função, às vezes, é passar pelo trato digestório do bicho sem ser digerido. E aí você vai ser levado para outro lugar do mesmo jeito. As penas das aves são um bom exemplo. Também é outro excelente exemplo. Porque as penas dos dinossauros, né, elas surgem... A gente não tem exatamente a noção de qual foi a primeira função das penas. Possivelmente para atrair presas, talvez até para afastar insetos, ou para atrair insetos para comer, enfim. Saiu até um artigo recente muito interessante, que eu comentei no outro vídeo. Sim. Mas uma coisa é fato. Em determinado ponto, os dinossauros tinham penas de revestimento, que é uma proteção, especialmente para manutenção de temperatura. Então o lance das aves terem sangue quente, tal, não sei o que, tem a ver com o revestimento das penas. Nenhum desses bichos voava. O voo veio muito depois. Então, as penas, elas surgem por uma série de questões, mas a princípio elas adquirem a função do revestimento, que elas nunca perderam. Continua tendo uma função de revestimento, o avestruz não voa e continua revestido. Mas, com o tempo, essas penas serviram ajudaram esse bicho olha só, a, por exemplo, planar ou vencer a resistência do ar por um pouquinho. Entendi. E esses conseguiam sobreviver melhor. Então você tem uma mudança de função, no caso um acréscimo de função, mas uma outra função, e aí várias pessoas pensam o quê? A pena surgiu pro bicho voar. O pensamento hoje, você vê o passarinho, vê a pena, é pra voar. Ele é um pensamento, ele é secundário. Uma seleção natural pra voar. Isso. E na verdade voar foi uma consequência aleatória. E aí se você pegar, por exemplo, o exemplo do fruto que eu dei, a função do fruto é proteger a semente. A gente vê uma planta que é um fruto comestível, hoje a gente pensa assim, é para comer, para jogar a semente longe. Não. Aquilo surgiu para proteger a semente. E secundariamente tem uma outra função. Okay. E o que isso tem a ver com a bunda, Carlos Ruiz? E qual que é o nome que se dá para isso? Exaptação. Ou seja, tudo isso que vocês falaram é para explicar o termo exaptação. Agora vocês sabem o que é exaptação. E por que isso tem a ver com a bunda? Porque a primeira função da bunda, e tem um vídeo que a gente vai listar aqui do Nerdologia, em que o Átila explica isso com muito mais detalhe do que a gente vai explicar, está muito mais ligado ao bipedalismo em seres humanos. O fato da gente ser um bicho que se apoiava em 4 pontos, como outros primatas se apoiam em 4 pontos, e aí evolutivamente surge esse primata que fica em pé. Que a gente não se apoia mais nas mãos. E aí arrebitou a bundinha? E aí você precisa desses músculos desenvolvidos na bunda pro equilíbrio. Pra conseguir ficar em pé. Você vê que dos primatas hominídeos, todos eles conseguem ficar em pé e andar conserta até uma certa desenvoltura. Se você vê, tem chimpanzé, orangotango e gorila que anda em pé e anda em pé até por longos períodos, longas coisas, principalmente quando tá carregando, tem vídeo de gorila carregando planta pra fazer ninho, carregando coisa. Cara, andando em pé assim, é um trabalhador, você chega, tá carregando as coisas lá, né, pra montar a casa dele e tal. Só que não é tão confortável assim. Não é a posição de conforto. Não é a posição de conforto. É que nem a gente ao contrário, em 4 apoios. A gente vai, mas chega uma hora que começa a ficar desconfortável. Meio desconfortável. E aí provavelmente, olha que interessante, o bipedalismo, provavelmente, quando ele surgiu, ele não fazia a menor diferença.
Ele não fazia a menor diferença. Era um bicho que andava, um grupo, talvez que andasse mais bípede, talvez conseguisse pegar as coisas com mais facilidade nas coisas, mas ainda era um bicho que vivia mais na árvore do que no chão, andava mais, mas ao mesmo tempo isso não fez tanta diferença. Surgiu antes de ter uma função específica de uma vantagem do bipedalismo. Porque foi só depois que houve a savanização do ambiente que esses bichos viviam, que antes era uma floresta, que isso virou uma vantagem. Que aquilo virou uma vantagem. Porque aí, tipo, ok, a gente anda mais em pé, mas ainda tinha o grupo de primatas lá que andavam em 4 patas, né? Como é que eles chamam? No nó dos dedos? Eu não vou lembrar. E aí, no fim das contas, esses daí não se deram bem no ambiente de savana, porque você tem que correr mais do que o seu amiguinho, né? Afinal de contas, você não tem que correr do predador mais do que... Você não tem que correr mais que o leão. Sim. Você tem que correr mais que o seu amiguinho. É só isso. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa ser o mais rápido. Séries de Apocalipse Zumbi já demonstraram isso. Exato. Sempre fica alguém para trás. Então, no fim das contas, isso acabou favorecendo uma movimentação. E existem provas de que o Australopithecus, que já era um bicho totalmente bípede, de que ele ainda vivia muito atrelado às árvores, né? Tanto que é possível que a Lucy tenha caído de uma árvore, né? Tenha morrido e caiu da árvore, porque ainda era um ambiente de abrigo, né? Subir na árvore para se proteger, para se, enfim, para evitar predadores ou tal, né? Para conseguir ver o ambiente. Perfeito. E aí, essa seria, então, a função primária que você tem para o desenvolvimento dessa musculatura que você não vai ter em outros, ou menos desenvolvida, porque você tem o músculo do glúteo nos outros primatas, mas ele é mais desenvolvido na gente. A curvatura da lombar. A curvatura da lombar. Você vai ter uma mudança de postura e isso faz um surgimento, entre aspas, da bunda. O chimpanzé tem a lombar reta. Né? A gente tem a lombar curvada e isso dá a curvinha da bunda também. Então, a evolução primária da bunda foi por causa do bipedalismo. Isso. Que a gente teve que desenvolver melhor o músculo do glúteo para poder ficar de 2 patas. Agora, Carlos Luz, eu quero ver o seu nível de safadeza. Mas a segunda etapa... função secundária que você vê na bunda? Aí pode ter, com o passar do tempo... Não é voar, a gente ainda não voa com a bunda, Carlos Luz. Nem o Sentinelle que malha glúteo voa com a bunda. Algo mais de atração. Isso, e aí você tem, isso é uma outra hipótese. Aí talvez uma nova seleção. Que pode ter influenciado, inclusive, na escolha de parceiros sexuais. A gente poderia até entrar um pouquinho na seara da seleção por parceiros sexuais. Aí vai ficar mas daí complicado. É muito complicado. Tem questão cultural, tem questão... Isso, mas tem mas vamos para antes. Porque a gente tem vários hominídeos, vários humanos, né, do gênero Homo, antes da gente. Então, a gente tem que pensar numa questão sociocultural muito menos complexa do que a gente enxerga hoje. A gente está falando de uns bichos que estavam andando bípede na savana, tentando fugir de coisa. Num primeiro momento, não caçavam, eles comiam carniça ou que sobrava, que nem chimpanzé, né? Pegam uma coisinha assim. Depois, com o Homo erectus, ou melhor, depois, há indícios que até o Australopithecus já fazia algumas ferramentas, né? Bom, você tem o grupo dos chimpanzés lá do Senegal que fazem ferramenta. Você tem os pregos aqui que tem fazem. Tem os macacos prego, então. Fazer ferramenta é coisa que primata faz. Aí você tem o Homo habilis, que ganhou esse nome porque já tinha lá os ferramentas melhores. Olduvaiense, já tinha como é que fala? A indústria olduvaiense. Chamam indústria mesmo, eles chamam de indústria lítica, né? Indústria de fazer pedra. E aí o Homo erectus, que evoluiu para correr, que é a nossa especialidade. A especialidade, o pessoal fala, mas a águia, ela olha bem, tem um grande olhar, a coruja tem uma audição, né? A onça tem as presas muito grandes, as unhas, e não sei o que. O pessoal sempre pensa isso daí. E o ser humano que não é nada? Como não é nada? O ser humano evoluiu para correr. Maratonistas. E a gente, exatamente. Um guepardo corre mais rápido que a gente, mas ele corre 3 minutos, morreu. Nós somos maratonistas. Faz sentido. O ser humano consegue correr por horas. Tipo, dar uma flechada numa caça e poder acompanhar ela durante 3 dias que seja. Horas. Você não tem nenhum outro bicho que corre por horas. A pé, assim. Você tem um andorinhão, voa, mas aí é diferente. Que corre por horas e horas e horas, só o ser humano faz isso, que a gente conhece. Então é muito interessante quando você observa. O cavalo
talvez? Não, mas cavalo não vai correr por horas. E na natureza. E a gente força o cavalo, né? Arranca bem por curta distância. Se você pegar a zebra, por exemplo, que é um bicho que seria equivalente aos cavalos na natureza, a hora que a leoa chega, você tem aquele estouro. Então o bicho dá um pique, ele corre rápido, e daí depois, alguns minutos, já acabou. Inclusive, porque se a leoa for eficiente, já pegou alguém, aí já cansou e já parou. A gente tem a constância. Isso. E aí, com essa correria também, o que acontece quando você corre muito? Você fica bundudinho. Você fica definido. Você começa a ficar definido. Começa a ficar com a bunda, com as coisas torneadas. As pernas, a bunda. Por algum motivo, é provável que alguém tenha olhado aquilo lá e falado legal. Pô, isso daí... Até que, né? Existe essa hipótese. E daí também tem a hipótese que tem isso em todas as culturas, que mostra uma relação entre uma cintura mais fina e um quadril mais largo, porque isso teria uma relação possivelmente explicada pela sobrevivência dos filhotes. Então, a partir do momento que a gente fica bípede, surge uma dificuldade, que é você ter um neném cabeçudo gigante que vai se desenvolver por 9 meses dentro do corpo da mãe, e isso tem uma questão de alta taxa de mortalidade. Então, até o século XVII, século XVIII, a gente tem uma mortalidade infantil muito grande no parto e das mães também. E das mães, isso é importante. A gente está falando de 300 mil anos em que o cérebro grande foi tão vantajoso que valia a pena, evolutivamente falando, do ponto de vista de população, né? Valia a pena a morte de, sei lá, 5% das mães. Né? E coisa... Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. A gente tem o natural da espécie humana é uma mortalidade materna muito alta. Só que aqueles que sobreviviam eram tão bom ter um cérebro grande que compensava reprodutivamente falando aqueles que morriam. Então, ter o quadril mais largo foi algo muito importante. Que pode ter sido selecionado também. E aí você começa a ter essa mistura. Então você tem a postura bípede gerando uma estrutura que pode ter uma função secundária de atração. A corrida. Correr pra cacete. Porque no primeiro momento todo mundo corria. Sim. Não tinha essa coisa de divisão de trabalho. Não, as mulheres não correm, o homem não corre. Todo mundo sai correndo. A leoa não escolhe por qualquer razão. Então é por isso, Carlos Ruas, que todos temos bundas. Alguns menos, outros mais. Não que eu tenha te apontado por alguma razão, é só uma questão de posição do corpo, assim. É muito difícil de você detectar essa questão de atração sexual, o que é cultural do que é evolutivo, por exemplo. Essa da proporção cintura-quadril possivelmente é evolutiva, porque ela é observada em culturas muito díspares, que tiveram influências muito diferentes no mundo todo, no mundo inteiro, e que não foram tão impactadas, por exemplo, pelos padrões de colonização, etc e tal. E falei, e eles também têm essa proporção de cintura quadril, então provavelmente isso é anterior às nossas culturas atuais e acabou ficando, né? E você falou que o bunda não tem ruas? Né? Eu não falei nada. Quem tá falando que o bunda não tem ruas é você. Foi sem querer que eu apontei pro Carlos Ruas. Podia pôr aquela foto daquele urso em pé no zoológico, lembra? Que o pessoal achou que era um cara fantasiado. De ruas. E tava lá aquela bundinha assim, tipo... Ou seja, ficar bípede já deixa de bunda já. Mesmo que seja uma bundinha. Não que a gente esteja falando de você. Ok, mas veja bem, a proporcionalidade não me favorece. Eu sou bem magrelo. Isso. Né? Não, então te favorece. É esperado que se uma pessoa magra tenha menos. Ou mas não. Na savana eu vou correr bem mais que você. Nossa, eu tô tão preocupado com a leoa correndo atrás de mim aqui em São Paulo. Mas você viu lá na Itália o leão que fugiu? Vi. Cara, imagina, você tá andando na rua assim, tinha um leão na calçada assim. Você, leão, tudo bom? Ô, seu leão. Ele era em Bolonha, acho que foi em Bolonha. Ele fugiu do circo. E aí tava lá o leão andando. Aí rodou... Esses vira-latas estão cada vez mais estranhos. É estranho, né? Ó, a gente fala que gato não pode andar na rua. Acaba com a fauna selvagem. Acaba com a fauna selvagem. E o engraçado é que aí o pessoal pegou o recorte do motorista que filmou, né? Pera lá, é um leão, tiraram o áudio, né? Porque era o cara falando italiano. E os caras começaram a espalhar. Acharam em Osasco, acharam em Santo André, acharam não sei aonde. Tipo, foi colocando cada um numa cidade diferente. Então, para você que está vendo, olha só quanto conhecimento existe no nosso grupo
no nosso grupo... Do WhatsApp. Do WhatsApp. Exato. Também no grupo do Telegram. Não, do grupo do Telegram. A gente leva esse conhecimento pro grupo do Telegram do Três Elementos. Como que vai ir pro grupo do Telegram? Como que vai? Eu já tô nele. Apoia.se/os Três Elementos. Se você nos apoiar com R$15, R$45, R$30, R$60, você vai ter acesso a todos os benefícios. Inclusive o grupo do Telegram, que, cara, apesar da gente falar isso aqui, tem vida própria. Tem vida própria. É ativo todos os dias. Sim. A galera tá ali conversando, trocando artigo, discutindo ideia, é bem legal. E por isso que é legal ter amigo cientista, né? Porque você fala bunda, e aí... Joga uma palavra. Olha só quanta coisa interessante. O amigo cientista. Nasce. Com exceção de algumas. Com exceção de algumas. Propulsão a jato. Eu não vou desenhar o bumbo. Me segura. Você tem que desenhar... Me segura. Eu não vou desenhar. Você não tem que desenhar adianta. O bumbo com a cara do Santinelli. Não, eu vou ser... Eu quero ser amigo do Santinelli. Eu não quero ser cancelado. Eu vou falar isso na live que a gente vai gravar não daqui a pouco. Não vai ser uma homenagem desenhar ele como bumbo. Mas olha só quanta... Bem, acredito eu que não. Mas olha só quanta informação legal existe em torno de coisas que parece que não vai trazer tanto conhecimento assim. Então, por isso que os Três Elementos estão na sua vida. Boa. Pra isso. Outra coisa que a gente já conversou no nosso grupo, Carlos Ruas, é o que a gente faria se a gente não fosse o que a gente é. Olha só que frase complexa. O Pirula, por exemplo, seria um músico de pum com a mão. Músico de pum com a mão. Músico de pum com a mão. Hoje na internet, existem maneiras de ganhar dinheiro que a gente desconhece. Tem geração que, assim, o advogado é médico. Enquanto isso, tem criança ganhando muito mais, fazendo coisas que a gente nunca pensaria. Exatamente. Como uma orquestra de pum com a mão. Com a mão. Exatamente. Mas daí tem o Igor Guimarães. Por exemplo, a ASMR, como é que é o cara que fala? ASMR. Assim, pertinho. Como é que você, com uma mentalidade de tem que ser advogado, tem que ser médico, como é que você achar que alguém fala assim, poderia imaginar que isso seria uma fonte de renda fixa até o final da sua vida? Quando eu era professor... Então não subestimem isso aqui. Este homem fazendo isso é um visionário. É um visionário. Ele está muito além de vocês que estão assistindo. Exatamente. Seu advogado aí que está assistindo, falando em latim, seu médico aí. Tinha isso aqui é o cara... Tinha um cara muito tempo atrás, mas dúvida que era eu não me lembro agora o nome dele, mas era um tiozinho britânico, acho, mais velho, que ele tocava a música inteira. Sim. Inteira, com a mão. E era... Puta, eu não lembro agora o nome dele. Não era Fart Hands, não. Era algo assim. Mas quando eu falei do Igor Guimarães, sabe quem é Igor Guimarães? Sim. Ele faz uma música que ele toca um ritmo... Não, mas o cara tocava até música clássica. Tocava outras Fazia músicas. Furelize. Entendi. Sabe? Como é que fala? Primavera do... Não, Primavera do Vivaldi. Ele fazia isso com a mão, cara. Pô. Você subestimando a habilidade do pum com a mão, não dá. Você que está assistindo tem que pensar que existem possibilidades. Muito. E que a tecnologia muda. Antigamente a pessoa era 40 anos fazendo a mesma coisa, formado na mesma coisa. Hoje em dia passou um ano e já está desatualizado. Não, e dentro disso eu tenho um recado que eu já falei lá no Blabla que eu acho que é super importante, que é... A gente já conversou sobre isso em live, inclusive. Não em vídeo, em live mesmo, que é até que ponto os planos que você fez quando você tinha 15 anos tem que ser seguidos a vida inteira, porque o exemplo que eu dei foi meu. Porque quando eu tinha 15 anos eu tinha certezas. Eu tinha certeza que eu queria ser biólogo, tinha certeza que eu queria trabalhar com baleia, eu tinha certeza que eu nunca ia dar aula na vida, e eu tinha certeza que eu nunca ia trabalhar com planta. Então essas certezas eu tinha, 4 certezas em relação à minha profissão. E hoje em dia eu sou comunicador. Eu não sou um biólogo atuante no sentido de ir ao campo fazer biologia, de dar laudo de biologia. Nada que eu fui treinando. Não que não possamos voltar ao campo. Posso voltar, mas não vou. Então eu não estou preso mais a amarras que o Emílio de 15 anos colocou. Mas, vai, Birulinha, eu acho que eu sei a resposta. Se você não fosse comunicador hoje, ou biólogo, você seria o quê? Você falou trabalhar com baleias, você me desculpa, eu imaginei um escritório de baleias, você todo empolgado, estagiário lá, aquelas baleias de gravata. E eu chegando, sabe? Bom dia, e ela falando, bom dia! O seu chefe, relatório na minha mesa. Até as 4. E você, esse era o meu sonho. Demora muito, né, pra ouvir a reunião. A reunião insuportável. Eu não aguento mais comer crio.
Criou de novo no almoço? Não! E o pessoal olhando pro Emílio, tipo, ele é estagiário novo. Estagiário novo. Não, aí mostra o ponto de vista das baleias. Ele é um estagiário novo, ele não sabe o que está fazendo direito, não sei o quê. Aí mostra o ponto de vista do Emílio. Não, e eu assim, ó, Pirula. As baleias falando e eu assim, ó. Falando super rápido. E as baleias... mas desculpe, voltando agora ao ponto. O Carlos Zou seria roteirista, que ele já é. Já é. Cara, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, é o que eu brinco, né? O pessoal fala, quando você decidiu ser biólogo? Eu sempre falo que eu nasci biólogo, né? Eu nunca tive que pensar muito nisso. A primeira vez que eu vi um bicho, que me apresentaram essas coisas, eu grudei e foi, né? E quando foram fósseis, aí melhorou ainda mais, né? Porque aí foi aquela coisa. Então, mas mesmo que você desconte a questão dos dinossauros e tal, não sei o quê, que os dinossauros eu falo, né? Foi o álbum de figurinhas lá do Flávio Molina lá que me incentivou, né? Além disso, também eu tenho um casal de tios que é veterinário, né? Então, putz, aí era uma diversão quando eu visitava eles, eles me levavam para alguns lugares, né, me levavam pra praia, me levavam pro campo, me levavam pros lugares. Bicho. Puta, mostra bicho. Você tá com gente que também gosta de bicho, putz, aí foi um incentivo. Meu avô me deu livro, aí foi aquela coisa. Mas é porque, ele se interessa, né, o menino não sei o quê. Pá. Então, eu meio que nasci biólogo. E bem ou mal, é nessas horas que eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada em vários aspectos, né? E eu vou descontar aspectos sociais. Eu vou falar da questão da sorte aleatória mesmo, né? De que eu meio que consegui realizar esses sonhos que eu tinha quando era criança. Você pode ser o que você queria ser, né? Eu realmente consegui ser biólogo, realmente consegui trabalhar com dinossauro, realmente consegui um monte de coisas que a maior parte das pessoas não conseguiu, né? Então tem que dar valor para quem conseguiu, tem que dar valor a isso, né? Mesmo que o meio acadêmico seja cansativo, muitas pessoas se decepcionam, muita gente saiu do meio acadêmico porque, é uma bosta, mas para pensar, você realizou teu sonho, rapaz. Por algum tempo, mas realizou. E ao mesmo tempo eu sempre desenhei muito, sempre gostei muito de desenhar. E a minha mãe é artista plástica. Sim. Então, e também tinha esse estímulo. É legal dizer isso, porque também você viu isso em casa, né? E ela não é só que ela me estimulava, né? Ela, como acabou desistindo, da carreira artística, eu acho que ela projetava também muita coisa dela em mim, né? Então ela me dava lápis de cor, me dava tinta, me dava coisa para eu estimular. E quando, na verdade, o que mais me divertia era fazer caricatura do pessoal na sala de aula, né? Então eu ficava lá fazendo caricatura, a galera achava legal. Eu cheguei a um tempinho, bem curtinho da vida, a trabalhar como ilustrador também, assim, só fazendo uns desenhos que o pessoal encomendava. Já biológico, já de biologia ou não? Porra nenhuma, não, era zoeira, só caricatura, zoeira, tá. O pessoal me encomendava, não era nem biólogo que pedia, nada. Na verdade, na biologia, eu nunca cheguei a trabalhar com desenho biológico, nem tenho especificação para isso. O máximo que eu posso dizer é que eu que fiz a ilustração dos artigos que eu publiquei, ou pelo menos de alguns deles, quem fez a ilustração fui eu. Mas aí é outra técnica, tal. Você tem que copiar o que você está vendo, né? Não é uma, tem uma mesa, não é uma zoeira. Exato. Isso, você tem toda a coisa lá, os pontilismos da vida, tal. Mas então eu me divertia muito. Aí quando eu estava para entrar na faculdade, tinha um amigo meu que ele foi para a parte de criação na escola de design. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, como é que tá o negócio aí? Porque eu quero ir para aí. E aí ele chegou e falou assim, olha, não vai para essa área não, cara. Vai para biologia que você gosta. Porque aqui nessa área, todo mundo um puxando o tapete do outro. Aí eu segui a recomendação do meu amigo e fui para uma área que ninguém puxa o tapete de ninguém. Super tranquilo. Amigo. Todo mundo, ninguém vai te apunhalar pelas costas. É uma maravilha. Aí foi isso. Agora, então, eu sempre tive essa dúvida. Agora, hoje, eu acho que eu não faria isso. Até porque eu tenho eu não acho que eu sou tão talentoso assim para esse tipo de coisa. Na verdade, eu tô para descobrir algum talento que eu tenha, né? E fico feliz até de ter conhecido pessoas profissionais nessa área, que nem o Ruas, por exemplo, que aí eu falo, talvez eu possa ajudá-lo nas ideias, que seria uma coisa mais legal do que fazendo os desenhos mesmo. E eu me divirto fazendo desenho quando eu faço aquela minha série dos crânios, por exemplo, lá, que inclusive tem um que tá para sair também aí, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto. Agora, se eu fosse agora, tipo, mudar de profissão. Acabou o YouTube, acabou ciência,
acabou todas essas coisas aí. Você pode escolher outro, mas tipo, ó, seu canal do YouTube morreu, né, todo o YouTube morreu, né, e tudo isso daí acabou. Aí talvez eu tentasse ser músico. Que é uma coisa que você gosta também. Talvez eu tentasse ser músico. Você já teve como hobby também, gosta de tocar música. Nunca tive banda, mas sou meio frustrado por isso. Nunca tive, sabe, nunca fui, nunca fiz aula e nunca não sei o quê, nunca consegui compor, né? Porque isso é uma coisa que sempre me deu raiva. Por exemplo, eu tive uma ideia. Eu tinha que pô-la pra fora. E é incrível como as ideias doem na cabeça quando elas não são postas pra fora. Então, quando eu comecei a aprender a desenhar, em parte era isso. Porque aquilo ficava pinicando. Você deve ter uma ideia mais ou menos assim. Coloca pra fora o dia inteiro. Aquilo vai pinicando dentro da cabeça. Eu não tenho boas ideias o tempo todo, que nem o Ruas, mas que seja uma vez de vez em quando. Eu vou fazer uma afirmação pra você do Ruas, posso? Que nem o Ruas tá fazendo, eu vou afirmar do Ruas. O cérebro vomita. Tem um monte de ideia bosta ali também. Não importa. Mas sem ninguém ficar sabendo. Exato. Não, mas não importa. Só ele sabe. Mas por isso que eu tô falando. Só quando eu tinha uma ideia boa que eu queria pôr pra fora. E não eram comuns. Mas quando aparecia, aí eu comecei a desenhar. Que era um jeito de botar pra fora. Eu tenho algumas ideias de música, mas eu precisaria de um tradutor. Eu sempre preciso de um músico que eu consiga conversar com aquilo para poder fazer, entendeu? Que é mais ou menos o que você falou do design agora há pouco também, que você gosta de ter o Ruas como amigo, porque às vezes você tem uma ideia, você coloca para fora para ele executar essa ideia. Seria parecido. É praticamente sentido. Isso. É como se fosse realmente um tradutor ali, uma pessoa que fala, cara, eu tive uma ideia de uma música, põe no papel pra mim. Agora, eu tenho frustração que eu gostaria de poder fazer isso eu mesmo, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante pro público. Do mesmo jeito que você exercitou a ciência, até você chegar no ponto de conseguir fazer sua própria ciência, que é o que acontece na faculdade. Você aprende ciência dos outros, depois você entra no mestrado, você começa a aprender a fazer ciência, aí você entra no doutorado, você tá fazendo a sua ciência, e isso é um exercício. Não é, entre aspas, uma falta de tempo para se dedicar à música? Também. Talvez se você falasse, não, serei músico. Se eu voltar a ter os instrumentos musicais, então, né, se eu comprar, coisa assim que eu não tenho, né, talvez eu conseguisse me dedicar um pouquinho, né? Hoje em dia eu teria que aprender um pouco de edição de música também, que é uma coisa tem que... Tem os programas que ajudam bastante. Tem os programas que são inclusive. específicos e tal, mas isso tem umas coisas que eu ia gostar de fazer, assim, eu ia me divertir bastante se eu fosse, né? Eu tenho muita... Enfim, é o que eu já falei isso pra ele, eu não vou dizer que é inveja, porque vai parecer que é um sentimento negativo, mas eu invejo no sentido de que eu gostaria de conseguir ter a plenitude que o Lucas Inutilismo teve. Inutilismo tem. Entendeu? Eu vou te dar um outro exemplo. Porque ele mudou completamente, mas ele fez o que ele gostava e ficou tão bom, né? Eu duvido que o que eu fizesse ficaria tão bom quanto o que ele faz, mas pelo menos eu ia estar me divertindo, né? Você tem inveja, eu tenho raiva. Eu vejo o Juscelino fazendo, por exemplo, aqui da nossa equipe, e eu só tenho ódio dele. Ele faz uma coisa que eu não tenho a menor ideia de como faz. Né? Não, e o... Sincero, honesto. Outra, tá vendo? Ele tá... Não, é ódio, eu te odeio. Porque eu vejo que você sabe fazer, eu falo, mano, eu nunca vou conseguir. Filho da mãe. Uma outra coisa que eu falei com o Cauê isso daí uma vez. Porque o Cauê, ele fazia uns clipes, né? Sim. E eu também gostaria muito de poder fazer clipe. É uma parte mais audiovisual, assim, que eu tenho. Que eu consigo pôr pra fora e, por exemplo, um pouco sugerindo edição nos vídeos, né? Então eu lembro que o Mingau sofreu muito comigo, né? Ainda sofre de vez em quando por causa de detalhe. Aí eu falo, não, a trilha sonora deixa que eu ponho. A trilha sonora dos meus vídeos sou eu que ponho. Por quê? Aqui precisa de drama. Aqui precisa de mais alegre. Aqui não sei o quê. Eu sou meio chato nessas coisas de colocar mais alto, mais baixo, não sei. Enfim, eu tenho essa minha coisa mais artística que eu não tenho muito pra onde pôr pra fora. Que seria o que você expressaria hoje se você tivesse a possibilidade? Provavelmente. Carlos, enquanto você pensa... Se ia ficar bom, eu não sei. Não, mas daí é outra história. Não, eu anotei isso. Botar pra mas fora, é basicamente isso. Ideias. Acho que isso pode dar uma ideia. É basicamente o cérebro isso. Passando mal, o cérebro, tô cheio de ideia. Aí ele vai no caderno e um monte de letras e traços. Gostei. Mas o que eu aproveitar enquanto Carlos... É que você precisa pensar no que você faria se você não fosse o que designer e cartunista. Mas antes, eu vou falar, posso? Pode. Eu tenho uma... A gente fez o que a gente chama de voto de pobreza do biólogo. Fez uma escolha. Ok. Serei pobre porque vou fazer biologia, certo? É um templário da biologia. A minha outra ideia do que eu estudaria se eu fosse... É um jesuíta. Se eu tivesse a possibilidade de voltar a estudar e tivesse vontade, é história.
Então, quando eu entrei na biologia, eu fiquei... A dúvida que eu tinha, real, era entre história e biologia. Porque eu acho história um negócio... Eu estudo muito história por conta, porque eu acho legal. Opção porque no vestibular, eu estudaria história porque eu acho muito, muito da hora. É legal. Eu acho que estudar a história da humanidade e aí ampliar a história da humanidade, inclusive sair da história europeia e ir para a história de outros lugares do mundo. E o quanto ela se aplica à nossa realidade. Total. Quanto ela ajuda a entender o mundo como o mundo é hoje. Comportamento humano. Eu acho muito foda. Você não compensa isso estudando evolução? Não, eu compenso. Eu acho que sim. Eu acho que eu sou tão fascinado por evolução porque eu compenso isso estudando evolução. Né? Mas sabe o que fascina? O tempo. Sim, a escala. O tempo... Não, mas assim, como que o tempo transforma coisas. Sim. Então, tipo, isso vale tanto para a vida como um todo, quanto para a história da humanidade. Eu acho que eu estudaria história, e acho que talvez você tenha razão, eu gosto tanto disso da evolução, porque faz uma junção entre olhar para o passado para entender um pouquinho como é o presente. Então, uma coisa que eu adoraria estudar, eu não tenho tanta mais paciência para fazer um estudo formal do jeito que precisaria para virar um historiador, mas eu me vejo como historiador num mundo paralelo em que o Emílio com 17 anos, que eu entrei na Unesp com 17 anos, que o Emílio com 17 anos foi pro caminho da história e virou historiador. E aí foi até porque dependendo da área que você fosse, você já ia ter que ter aprendido mais 4 línguas. Isso. Ia ter que estar lendo. Lendo. Cara, e é um negócio que dá um trabalho e eu não faria história hoje por isso. Mas tem uma coisa que eu comecei a fazer. Jogar tênis. Porque eu vejo como uma alternativa. Eu nunca pensei em ser atleta. Eu gosto de esporte. É que o jogar tênis é verdade. É verdade, tá, eu jogo. Eu não falei zoando, não. O que eu mais gosto de jogar é tênis. Gosto muito de jogar. Deus me livre. Mas eu nunca pensei em ser atleta. Eu nunca me vi com uma capacidade atlética para ser atleta. Mas uma coisa que eu comecei a estudar, porque eu penso nisso como um paraquedas se as coisas derem errado. Olha que maluquice. Eu comecei a estudar programação. Real ou oficial? Programação. Eu comecei a estudar Python. E é verdade, eu comecei a estudar Python. Ora, Emílio. Horas, Emílio. Eu comecei mesmo. E sabe onde eu comecei a estudar Python, Carlos Ruas? Você não tem ideia de onde eu comecei a estudar Python. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Eu comecei a estudar Python na Alura. Muito bem. Então eu comecei o meu curso de Python há 15 dias. Estou estudando todo dia. Entrei lá, escolhi um curso de Python. E eu comecei a estudar Python. Por que eu comecei a estudar Python e por que isso é um paraquedas? Primeiro, o que raios é Python? Python é uma linguagem de programação. Eu poderia estar estudando R, por exemplo, que é uma outra linguagem de programação ligada à estatística. Mas a Python é uma linguagem de programação que é muito boa para você usar para análise de dados. Então, quando você Que dados você quer analisar? Qualquer tipo de dado. Eu posso analisar tanto dados de biologia, eu posso criar um sistema que vai coletar dados de biologia e analisar esses dados, eu posso analisar economia, eu posso analisar humanidade. Então é uma forma de você escrever um programa específico para te ajudar a analisar um conjunto de dados que você quer, não é fazer um site. Não é fazer um site, é uma linguagem de programação voltada. Você pode fazer outras coisas em Python, mas o uso mais comum que você tem para Python é você fazer essa análise de dados, é você se transformar num cientista de dados. E aí o que eu pensei? Como na ecologia eu já estudei bastante estatística e o que o mercado precisa seria essa junção entre uma pessoa que entende estatística e consegue fazer programação, só que é uma programação específica, então eu poderia ou ir para R ou ir para Python. Como eu já sei um pouquinho de R, eu pensei, vou estudar Python, porque pelo menos eu aprendo programação, que é uma coisa que eu nunca, nesse modelo mais programação mesmo, é um negócio que eu nunca vi. Então o que eu comecei a fazer foi me preparar, talvez, eu não preciso de uma mudança de carreira hoje. Pro apocalipse. Pro apocalipse do YouTube, como você disse. Então o que eu fiz? Eu entrei lá no site da Alura, eu tenho um privilégio, a Alura me permitiu e permite a vocês dois também. Se vocês quiserem estudar qualquer coisa lá na Alura, é só vocês pedirem que eles te dão um login e senha. Ah, é? E aí, que legal. E aí Alura, eu quero. Então, você já tem, você não tem que querer. É só você falar. Alura, você não precisa pedir pra Alura, é só a gente mandar uma mensagem pra Alura que a Alura manda pra Talvez alguns cursos em programa de imagem. Em programa de imagem você vai ter lá, e você vai ter curso de programação, e você tem curso de front-end, de back-end, você tem um monte de cursos de possibilidades que você pode fazer. O Carlos Ruas pode entrar lá no alura.tv/os 3 elementos
E se ele quiser os cursos, ele pode comprar o curso com desconto. Então, no meu caso, eu estou me preparando para uma mudança de profissão que talvez eu não precise. Mas... Vai que estudar nunca faz mal pra ninguém. No meu Todo caso, mundo então está se preparando pro apocalipse zumbi. Então você vai aprendendo. Então eu tô aprendendo Hilbert, Python e arco e flecha e arqueria. O Rodrigo Hilbert, né, tá aprendendo a construir uma cabana no meio. O Rodrigo Hilbert, desgraçado, outro dia publicou o vídeo dele fazendo a bicicleta da filha dele. Eu falei, não, aí é sacanagem. O cara soldando o... ele soldando o quadro da bicicleta. Mas pera. Não, os aros ele comprou. Ele minerou o aço pra ali, derreteu, foi lá no minério de ferro, bateu, tirou da natureza. Então não, fake. Não, Fake nat. E se você quiser fazer como eu e voltar a estudar uma coisa completamente diferente, como programação no meu caso, e aí o que eu mais gostei é que, por exemplo, Python, que é o que eu estou estudando, você tem vários cursos de Python. Então, desde níveis diferentes, então eu estou fazendo um curso de iniciante, nunca programei na vida, e aí você vai tendo níveis diferentes, até tipos de cursos diferentes, professores diferentes. Então eu não gostei desse curso de Python especificamente. Se você fizer matrícula lá na Alura, você pode escolher outro. E aí você vai fazer o seu curso de Python que você preferir dentro do cardápio que tem ali. E se a galera entrar no alura.tv/os 3 elementos, você pode fazer a matrícula lá no curso. Você vai ter 15% de desconto e acesso a todos os cursos. Que boiada, hein? Mas eu tô falando muito sério. Eu tô estudando porque eu tô pensando, se o YouTube um dia... Se o nosso trabalho de comunicador um dia não funcionar... Ou você tá se divertindo. Ou eu tô me divertindo. É verdade, eu estou aprendendo. E aprender é legal. Só acrescenta, porque... E aprender é legal. Paquera com a sua profissão de biólogo. Sim. Né? E vai por mim. Um dia você vai ter utilidade para isso aí que você está aprendendo, se você quiser. Eu começo a enxergar um mundo que eu não enxergava antes. Então, eu consigo resolver esse problema aqui. E eu vou poder abusar de você quando eu precisar. Como você faz constantemente. Exatamente. Ótimo. Então é isso. Fico muito feliz de um amigo próximo aprender coisas que eu nunca vou saber, ou talvez não em curto prazo. E aí ele... Então, eu faria história mais jovem, mas agora eu acho que aprender programação é um negócio que me atrai de verdade. Assim, eu tô gostando do curso, tô achando bem legal. E quanto mais a gente hoje... Porque hoje são tempos em que está tudo muito fragmentado, você aprende uma coisa muito específica. Sim. Então, quanto mais você diversifica o seu conhecimento profissional, melhor. Sim. Né? Concordo. E aprender, cara, assim, a Camila faz uma analogia que eu adoro. Quando você aprende uma coisa nova, qualquer coisa que seja, você colocou uma lente nova que muda o jeito com que você interage com o mundo. Então, eu não sei programação, eu não entendo o que está acontecendo ali. Mas a partir do momento que eu começo a entender programação, eu coloquei uma lente que me faz ler o mundo de uma maneira diferente. Enxergando a Matrix. Exato. Ele vê aquelas coisinhas verdes, né? Ele, agora eu vejo. Quando você aprende algo novo. Eu ia falar que você sabe que na minha área, na paleontologia mesmo, a maioria das pessoas da minha área estão aprendendo R. Ou já aprenderam R. Ecologia é básico. Eu tô defasado por isso. A gente saiu antes do R ter entrado nos nossos meios. A gente saiu antes. É tipo Python, só que é uma outra linguagem de programação muito voltada para estatística. Então, eu poderia, ao invés de estar fazendo um curso de Python, eu podia estar fazendo um curso de R. Na Alura, inclusive, eles têm curso de R lá. Então, é uma outra forma, é uma outra linguagem de você construir modelos para analisar dados. A gente é arcaico. A gente saiu da academia científica faz mais de 10 anos. Isso. E aí... Saí da academia mesmo, assim, né? E aí o problema é que a gente acabou não pegando... A gente pega o começo do R. Comecinho, Tinha 2 amigos meus que eram os loucos, ninguém achava... o que os caras estão fazendo? Fizeram na matemática. Os caras fizeram na matemática. Foram na faculdade de matemática, fazer a disciplina lá para aprender. Hoje você pode fazer na Alura. Você pode fazer lá na Alura. E assim, o R hoje é uma obrigatoriedade para ecologia, para paleontologia, porque são formas mais... plásticas que você consegue desenhar o seu modelo. Então, se você que está assistindo quiser fazer como eu, estudar, e voltando às lentes, e o que é legal é que essa lente do que eu aprendi não sai da minha frente mais. Sim. Eu não vou desaprender as coisas. Eu só vou acrescentando outras camadas nesse jeito que eu vejo o mundo. Então é só entrar no alura.tv/os 3 elementos, se inscreve lá. Se você quiser, faz a sua matrícula e você vai ter 15% de desconto, certo? Se você não fosse cartunista... O que eu seria? Desempregado. Com isso,
Eu lembro quando eu fui botar o meu carro para lavar. Eu tava com pressa, almoçava no mesmo lugar e ia para casa. Almoçava no mesmo lugar e ia para casa. Era a minha rotina diária. E aí, indo pro restaurante, eu tô enrolando um mês, meu carro tá todo sujo. Aí tinha um lava-jato próximo. Eu passei, amigo, quanto tempo fica pronto para lavar o carro? 20 minutinhos. Beleza. Joguei a chave na mão dele. Vou almoçar e volto a pegar o carro. Eu lembro dessa história. E eu nunca mais voltei para pegar o carro. Eu não assinei nada. Você deixou a chave do seu carro? Eu joguei a chave e saí para almoçar. O documento fica no carro? Não lembrava se estava no carro ou não, mas a minha rotina de almoçar e ir para casa, almocei, fui para casa e continuei tendo minha vida. Eu fiquei... Você voltou para casa aqui de Uber? Não, não, andando. Era perto? Era perto da minha casa. Tá. Então eu voltava andando. E aí eu não usei o carro nos 3, 4 dias seguintes. Você perdeu o seu carro sem saber que tinha perdido o seu carro, sabendo onde estava o carro? Passaram 4 dias. Eu estava aqui com vocês, eu ia vir de metrô, fui vir de metrô, Você veio porque de eu já metrô? iria vir de metrô, e a gente estava conversando e de repente um neurônio meu sensato, que tá ali há meia hora, o carro! Bando de neurônio idiota ali, sabe? E ele, o carro! E aí o carro. E eu fiquei desesperado. Eu lembro disso. Então, assim, o meu pensamento, assim, eu voltei correndo e o carro tava lá, o cara não tinha entendido nada, né? Eu falei 20 já minutos, sujou, moço, não 20 minutos dias. Eu voltei, já sujou de novo, né? Uma semana lá parado, por sorte o cara era de boa índole, não fez nada com o carro, né? O carro tava... Você ia chegar, tava só o chassi, né? Não tinha mais nada Eu fiquei imaginando assim, esse desgraçado não tinha onde estacionar o carro dele e deixou parado aqui 4 dias. Aí eu voltei, e não pagou nada. Esqueci, veja bem. Não pagou nada. Não pagou nada. O brasileiro é malandro, né? Essa é a estratégia para não pagar estacionamento, isso né? Aí. Então, assim... o cara passando cocô no carro, assim, né? O carro é uma coisa de valor. E mesmo assim eu esqueci. Não é questão de ser... você tem que ter atenção. Não é que eu sou desatento ou desinteressado. Isso pode passar até uma ideia de desinteressado, porque senão... presta atenção, não daria valor para as coisas que, era para você dar valor. Mas não é. Eu tenho um déficit de atenção muito grande. Né? Isso pode ser facilmente confundido com falta de interesse ou de atenção. Ou de, né? E esse déficit de atenção faz com que eu pense, caralho, eu ia trabalhar com o quê? Em lugares corporativos que você precisa de disciplina, atenção, não cometer erros, tem que ser perfeito. Tá muito ferrado, porque é natural esse déficit de atenção em mim. Não é questão de você ter que ser mais atento. Eu tenho isso, é uma condição. Então, assim, mas pode treinar um pouquinho. Dá pra treinar. Dá pra criar rotinas que impedem. Eu saio de casa e batuco nos bolsos. Né? A gente vai criando mecanismos. Né? Não é que a gente deixa de ser, a gente cria mecanismos. E tanto que, assim, eu entendo isso que você falou, mas você é uma pessoa muito regrada, porque você criou mecanismos, por exemplo, de publicação de tirinha, publicação de livro. Você consegue, dentro da sua desorganização, vamos dizer assim, eu preciso criar uma disciplina. Eu odeio rotina. Eu não sou uma pessoa naturalmente disciplinada, mas eu tenho que dar um jeito de criar para poder a coisa se manter, o ecossistema. Ok, dito isso, eu me preocuparia muito o que eu seria se eu não fosse cartunista. Por sorte, que legal que eu consegui fazer aquilo que eu amo, que é o cartoon, que eu consigo ter esse déficit de atenção e, de uma certa forma, tem uma frase que é: seus defeitos são suas qualidades. O fato de eu ficar muito no mundo da lua, mais no meu mundo do que aqui no mundo real, isso faz com que eu consiga ter boas ideias. Pode ser péssimo para convívios sociais corporativos, mas é muito bom para ter ideia. Né? Então, às vezes, você transforma seus defeitos em suas qualidades. Então, assim, que bom que eu consegui fazer uma limonada e viver de quadrinho hoje, mas se não fosse por isso, eu acho que hoje eu poderia dizer que eu poderia estar numa agência de design, no departamento de criatividade, na verdade uma agência de publicidade, poderia estar trabalhando talvez na área artística com vídeos. Eu sempre quis fazer vídeo, mas como o Pirula falou, eu não tenho ferramenta de edição de vídeo, de direção, eu não sei mexer nisso para poder... eu tive uma ideia, mas como é que eu faço? Não tenho ferramenta para fazer. Né? Então isso gera frustração, mas eu tinha vontade de trabalhar humoristicamente com vídeos e até músicas. Você teve vídeo, inclusive, só que você se associou a pessoas para fazer seus vídeos. Sim, eu tive que ter equipe, né? E eu acabei seguindo na área do desenho, que eu tenho todas as ferramentas comigo para fazer isso. A Luna tem curso de edição de vídeo também, Carlos. Olha que legal. Você pode, eu gostaria de brincar agora com que isso. você descobriu, depois de
meses de parceria com a Alura, que você tem acesso à Alura. Eu gostaria de brincar. Você pode fazer os cursos de edição de vídeo da Alura, sim. Eles têm, sim. Tá, eu vou comprar. Com 15% de desconto se você usar o cupom dos 3 elementos. Exatamente. Então, resumindo, eu teria muita insegurança no que eu seria. Eu acho que eu ia penar muito para descobrir que o quanto os meus defeitos, em vez de me julgar pelos meus defeitos, o quanto eu poderia usar eles para utilizar eles de uma forma que isso me... talvez aqui, o meu dom pode estar aqui. Né? Acho que muitas pessoas podem passar por isso. Né? Podem ser julgados por algo, podem ter, às vezes, dificuldades na vida, mas talvez possa transformar isso em algo que possa lhe trazer... eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Tá, eu vou discordar de você. Discorde de mim. Tem uma coisa que você é há 7 anos, que você nunca quis ser, e que pra mim você é espetacular. Você se transformou numa coisa há 7 anos que você nunca tinha imaginado. Você virou um comunicador. Desde a primeira vez que você fez o Curiosity com o Pirula, você mostrou uma parte sua, inclusive, que você é uma pessoa que é envergonhada, que nunca quis se expor antes disso. O óculos escuro é insegurança. E eu acho, me expor cara, mais, por exemplo. Eu acho que o funcionamento do seu cérebro, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, é fundamental para essa dinâmica que a gente tem, de pensar naquilo, do mesmo jeito que você faz no quadrinho, que a gente não consegue pensar, é trazer a pergunta que tá fora da caixa. É você começar a pensar em medir a bunda do Santinelli e ir perguntando pra gente 1 milhão de coisas no nosso grupo do WhatsApp, até a gente chegar no vídeo de hoje pra explicar o que é bunda, ou pra discutir o que a gente faria. Então eu te acho um excelente comunicador. Comunicação. Eu acho que é legal, eu acho que você é um excelente comunicador. Certo, Pirula? Deve estar certo. E então, você, o que seria se você não tivesse a sua carreira hoje? Deixa no comentário aqui embaixo. E se você ainda não tem uma carreira, você pode entrar no site da Alura e tentar ver se você acha alguma. Isso, Alura. O que você quer fazer, o que você gosta. Alura.tv/os 3 elementos. Você vai lá e vai ver os cursos que eles têm, front-end, back-end, edição de vídeo, programação nas mais diferentes linguagens. Você pode entrar lá, ver os cursos que eles têm. Se você usar o nosso site, os 3 elementos, clicar no link que está aqui embaixo ou digitar alura.tv/os 3 elementos, você vai ter 15% de desconto na matrícula, certo? Maravilha. Certo? Beleza? Temos um compromisso, então. Um compromisso. Você vai entrar lá no site da Alura. Eu vou lembrar disso. Vai fazer a sua matrícula. Vou fazer isso. E você vai testar os cursos que tem lá. E eu vou testar os cursos que tem lá de edição. Então tá bom. Então, e vai caminhar 20 minutos por dia, 20 minutos a cada 2 vezes por semana. Para tudo. Ele tá fazendo exercício há 2 semanas. Eu tô fazendo exercício há 2 semanas. Mas a gente vai falar isso em outro momento. Assiste exatamente a live lá do Santinelli, que já passou, e você vai ver a gente falando na academia. Que tá aqui no card, Carlos Ruas malhando o bumbum pra ficar com a bunda do Santinelli. É isso aí. Ele quer ficar com a bunda do Santinelli? Porque ele quer voar igual o Santinelli voa. Eu quero maratonar que nem o bunda de fora. Boa! Não tem a vaca e o frango? Tem a bunda de fora. Pegava as pernas e sou eu. Ai, oi. E ia saltitando com as nádegas. Exato. Esse programa aqui é uma produção Toca Cast, que pertence ao grupo Toca Livros. O link tá aqui embaixo, é só vocês clicarem lá que vocês têm acesso também ao conteúdo deles. Beleza? Beijo pra todo mundo. Valeu, gente. Falou. Beijo do gordo. Uou. Tchau, tchau. Então, se você quiser saber mais sobre estruturas do corpo, Carlos Ruas. Exatamente. Quero saber pra que serve o dedinho do pé. Escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo. Quero saber pra que serve o pelo do nariz. Pô, a do dedinho do pé é bem legal. Pra que serve o pelo do nariz? Nariz? Pelo do nariz é fácil de responder. É do dedo de pé. E eu não vou explicar, porque eu estou com vontade. Quase saiu. Quase saiu. Não. Deixa o comentário aqui embaixo. Exatamente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Sim, se reprima. Sim, se reprima. Deixa o seu comentário aqui embaixo de que quais partes do corpo você acha que a gente conversa no nosso grupo. E, por favor, entenda que este aqui é um canal de família. Então, a gente falou de... Vou tomar um pouco de cuidado. Canal de família, na 10 minutos você tá falando da bunda voadora e você vai falar que esse é um canal de família. Mas é por isso que eu estou avisando. Então tá bom. É vocês... É vocês... Não. Isso representa a minha alegria com essa bronca. Meu Deus do céu. Continue acompanhando os 3 elementos para vocês terem mais esclarecimentos. Assim. Eu estava zoando. Né? Temos um vídeo? Acho que temos. Temos. Foi ótimo. Funcionou? Foi?